E aí, pessoal, eu sou o Renato Troves, que estou aqui hoje para falar da estreia de nada mais, nada menos do que The Boys. Sim, a série que tem a intenção de ser a mais controversa do universo de super-heróis, produzida pela Amazon, tem causado muita polêmica. E eu confesso para vocês que eu tô aqui para conversar sobre tudo isso e dizer um pouco do que eu tenho sentido sobre essa quarta temporada que teve seus 3 primeiros episódios lançados nessa última quinta-feira. E o que eu posso falar para vocês aqui é que tem muita coisa incômoda e eu quero conversar com vocês sobre isso. Bora? Vamos lá. Bom, mas antes de eu começar essa conversa, eu quero encarecidamente pedir para vocês que curtam esse vídeo, compartilhem, porque essa conversa não é para ficar só aqui nesse vídeo e tudo mais. Eu quero que essa conversa chegue a mais pessoas para a gente poder bater um papo bem legal. E aí, The Boys está numa reta de militância decadente, politizada? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês aqui, porque, olha só, para mim, The Boys começou essa quarta temporada de uma maneira meio indigesta. Pois é. O brilho dos personagens principais continuam lá. E diga-se de passagem, essa quarta temporada, até por uma questão ridícula, ela acaba sendo até um pouco engraçada de início, né? Mas vamos ver o que tem para rolar nos próximos episódios. Bom, desde a primeira temporada especificamente, nós vamos tendo um declínio dessa série, né? A primeira temporada é fantástica, é algo inovador, né? No entanto, na medida que essas temporadas vão acontecendo, essa qualidade vai caindo. Eu confesso para vocês que a terceira temporada, por mais que tenham trazido aí o Jensen Ackles, né, pro elenco e tudo mais. Eu particularmente não gostei muito do personagem dele aqui nessa temporada. Achei que a terceira temporada ela traz uma história muito boa, uma premissa muito legal, mas o desenvolvimento dela é muito ruim. O que eu tenho visto em The Boys é que eles estão praticamente mais focados em colocar ali coisas que são obscenas, né? Eu não falo só na questão sexual, não, eu falo numa questão geral, do que necessariamente se ater ao que deveria, que no caso seria colocar aqueles personagens imprudentes fazendo as coisas de formas irresponsáveis. Eu acho que isso se perde no decorrer dessas temporadas. Nós temos ali heróis em evolução, nós temos ali heróis picaretas e no final nós temos ali uma coisa que é uma mistura de anti-heroísmo com militantismo, com politização e tudo mais, e acaba trazendo ali toda aquela coisa chata. É uma questão cultural isso, né? Então, tipo, lá nos Estados Unidos, eles não querem de jeito nenhum que o Trump volte. Então, tipo, você vê aqui uma, uma um protesto batendo de frente, né? O próprio Eric Kripke já deixou claro que a série tem o viés woke, quem não quiser que não assista e tudo mais, mas aí é que tá a situação. Tudo bem você fazer a sua produção e tudo mais, mas e aí? É boa? Não é? Esse é o ponto. E você vê que ali, de uma certa forma, o que está fazendo The Boys manter sua audiência, a, as suas, as suas direções legais ali ainda da série, está exatamente no Anthony Starr como Homeland, né? Então, tipo, é legal você ver o Homeland se lascando,
É legal você ver toda aquela vilania dele vestida com uma roupa de patriota e ele querer fazer as coisas da maneira dele, só que de alguma forma ele está sempre ali encontrando algum obstáculo no meio do caminho dele, né? E muitas vezes esse obstáculo está exatamente em contrapartida do que ele acredita, do que ele quer, e tipo, isso deixa ele muito pé da vida, né? E é que tá. Em algumas situações é possível você vestir a camisa do vilão, né? E eu falo isso porque em algumas situações ali você vê de fato que para ele seria muito simples usar os superpoderes dele. Ele é o mais poderoso de todos, então, tipo, seria muito simples ele só acabar com tudo e detonar aquilo. Só que ele quer o quê? Ele quer ser político, ele quer mostrar ali que aquilo ali é só encenação, né? E você vê isso a todo tempo. Quando ele trama alguma coisa para acontecer, para fazer, mas ele precisa pensar na opinião pública, ele precisa fazer um monte de coisa ali para se adequar, para ficar de boa, né, com aquilo tudo. E no final da terceira temporada, quando ele mata aquele rapaz que atinge uma garrafa na cabeça do filho dele, ele vê que uma centena de pessoas ali apoia ele, apoia aquilo, né? E fica aquela briga entre extrema direita com extrema esquerda, ou lá nos Estados Unidos a briga política entre o conservadorismo contra o progressismo, né? Enfim. E aí é que tá. De que lado você fica nessa situação? Colocamos aí o Capitão Pátria e o Sete, né, no lado da direita, da extrema direita e tudo mais, e nós colocamos ali o viés do Hug, do Butcher, como a oposição, a resistência, o lado esquerdista da coisa, né? E como símbolo nós temos ali a Luz Estrela, pois é, que é uma personagem que ela era sexualizada, e não que fosse a postura dela, óbvio, mas ela quer sair disso, né? Você tem uma desconstrução de uma pessoa que tinha o lado conservador dela, mas que esse lado conservador foi totalmente destruído com tudo isso, e você tem, do outro lado, a política, a visão do próprio Capitão Pátria ali, tipo, fazendo as coisas de uma maneira mentirosa, fazendo as coisas de uma maneira teatral para poder manter a postura de um bom moço, né? Então, tipo, nós temos esses dois viés aqui aflorados nessa quarta temporada, porque nós temos ali uma espécie de divisão civil entre os dois, entre a Luz Estrela e o Capitão Pátria, né? E ao mesmo tempo nós temos ali boas histórias correndo por trás. Porém, algumas histórias muito forçadas, tipo, olha, nós vamos fazer essa história para fazer vocês engolirem isso goela abaixo, né? Que é o caso aí, é o mais criticado de todos, o francês, que, na minha opinião, era um dos personagens mais legais. Ele e a Kimiko eram dois personagens ali que eles são muito bons, que chegaram para agregar ali do lado do Butcher e do Hug, e ao mesmo tempo ali, tipo, pô, a forçação de barra que estão fazendo ali com aquele romance desavisado, tipo, olha, o nosso romance LGBT que era com a Maeve e a namorada dela lá na terceira temporada acabou porque ninguém sabe do paradeiro da Maeve, se ela morreu ou não no final da terceira temporada. No entanto, como ela sumiu, que foi ótimo ela ter sumido, não pelo fato dela
ter esse viés LGBT, mas de estarem estragando. Eu gostava da Maeve, né? E estavam estragando isso na lore dela. O que acontece? Tipo, você tem ali uma. Olha, precisamos continuar com isso, mas a base disso acabou. E aí, o que nós fazemos? Ah, vamos pegar um personagem aí e vamos fazer uma história para ele com esse viés. Pô, tava muito legal a construção de química entre o francês e a Kimiko. E aí eles estragam tudo isso no começo dessa quarta temporada de uma forma totalmente desavisada, colocando ele ainda em xeque como ser o assassino do cara que ele gosta. Como que isso vai ser relativizado na série, né? E eu não estou falando aqui relativizado de forma aleatória, não. Mas, com certeza, para que esse romance possa continuar, ou eles vão relativizar, ou, na pior das hipóteses, o francês vai morrer. A real é essa. Então, o que acontece? Tipo, eu acredito que seja muito difícil eles colocarem o francês como uma possível eliminação de elenco, né? Até porque, diga-se de passagem, em ação, o francês é muito bom e necessário para a equipe. Até porque o próprio Leitinho, você vê que ele está sem direção nenhuma ali, sendo o líder dessa equipe desconjuntada que está a equipe do Butcher e do Hug, né? O Hug começa uma temporada ali, tipo, o que eu senti no começo dessa temporada, nessa bagunça toda, é que todas as histórias, elas têm ali algum, algum senso de profundidade, né? Mas isso não quer dizer que essas histórias tenham tanto espaço assim para elas serem desenvolvidas de um jeito bom, né? E vamos colocar que serão 10 episódios aí dessa quarta temporada de The Boys, sendo que 3 já foram pro ar, né? Nós temos aqui 70% da série só para ser desenvolvida. Nós temos uma história para o Hug, uma história para Starlight, nós temos uma história para o Capitão Pátria, nós temos uma história para o Butcher, nós temos uma história para o Danny, nós temos uma história para o francês, para Kimiko, tantos desenvolvimentos. Agora tem a Faísca, nós temos ali as histórias do Profundo, do Trem-Bala, de todas essas personagens todas. E além disso, as personagens novas que chegaram. Então, tipo, são muitas histórias para serem desenvolvidas em 7 episódios, né? Como que elas vão ser desenroladas e tudo mais, nós vamos saber no decorrer da temporada. Mas nós vimos aqui na terceira temporada especificamente que essas histórias já são muitas e a terceira temporada não teve um desenvolvimento tão bom assim até o final. Tanto é que o final da terceira temporada é muito fraquinho. Eu me perdoa quem gostou, mas eu confesso para vocês que eu não consegui achar um final tão bacana que nem eu esperava que fosse, né? Tá longe. Óbvio que eu não vou ficar comparando aqui, tipo, a qualidade da primeira temporada para a qualidade da quarta, até porque cai também numa questão do quê? A primeira temporada era novidade. Tipo, nós vamos vendo ali que no decorrer dos anos, das temporadas, a qualidade, não é só a qualidade que cai, mas também vem aquela coisa, tipo, a primeira temporada é a novidade. A segunda, nós já sabemos do que se trata, como que vai seguir isso. Então, tipo, cai naquela coisa do marasmo, cai naquela coisa da rotina, cai naquela coisa de tipo, será que é disso que nós precisamos, né? E politicamente falando, eu acho que politizar essas obras, elas simplesmente estragam toda a ênfase que a história tem, né? E por isso que eu acho que a quarta temporada começa de uma maneira fraca. É legal você ver o calor da discussão entre os dois lados, né? Você está do lado do Capitão Pátria, você está do lado da Luz Estrela, você está do lado de quem, né? No entanto, a responsabilidade social abordada dentro da série, ela acaba tirando o foco do que realmente importa, que é os personagens, para que eles estão ali, né? Ah, mas o Renato, tipo,
o Capitão Pátria, ele já faz essa parte da extrema-direita, da politização, não sei o quê, e blá blá blá. Tudo bem, mas isso estraga o que realmente, de fato, uma obra de entretenimento tem para ser, que é exatamente o fato de entreter, né? Tipo, não tem problema nenhum você colocar ali uma espécie de reflexão sobre alguma coisa ou outra, mas, meu, tipo, isso torna também o conteúdo muito chato, até porque a pessoa que está buscando o entretenimento, ela quer descansar, ela quer, tipo, se desligar do mundo por algum momento. E aí você vê isso. Você vai lá, você está dentro da briga eterna entre direita e esquerda. E isso é muito chato, de fato, né? Mas vamos aí, você falou aí que a série tá apelativa, obscena. Porra, tipo, eu não consigo deixar isso de lado, que tem uma cena específica que é do Homem Múltiplo. Eles entram numa confusão com o grupo do Butcher, numa convenção, e eles começam a brigar e tudo mais tal. E o Homem Múltiplo entra numa suposta festa que está acontecendo ali, da qual é aniversário de uma criança. E o cara entra pelado. Cara, eu não consigo. Eu não consigo, tipo, ver isso. Ah, mas o cara não apareceu pelado na cena, não sei o quê. Na gravação não apareceu. Meu, pouco me importa. Mas você colocar esse viés é muito zoado. Tipo, eu não consigo ver arte nisso, sacou? Envolver crianças com a sexualidade adulta, eu não consigo. Não acho da hora, não é legal. Pra mim, isso é muito ruim, né? Outra parte ali que me deixou muito bravo é o final do terceiro episódio, do qual eles fazem uma espécie de Holiday on Ice da Vogue, né? E a trilha sonora daquilo é Devolvam Jesus para o Natal, né? Tipo que o correto não é mais falar Natal, o correto é falar Boas Festas, né? Olha, vocês podem me criticar o que for por deixar essa opinião aqui, mas primeiro de tudo, as pessoas gostam de falar que nós cristãos devemos respeitar as outras religiões, que é, que é ruim falar de outras religiões, que é preconceito, caramba, quatro. Não, a questão não está aí. Se o cristão tem que respeitar as outras religiões, por que o cristianismo pode ser tão deturpado quanto as outras religiões? Tipo, não que eu esteja falando assim, se pode com o cristianismo, pode com as outras. Não, na verdade não pode com nenhuma. E se você não concorda com o segmento religioso daquele seu próximo, meu, só tira, sabe? Tipo, tira isso do negócio. Não tem nada a ver. Os caras podiam zoar com qualquer outra coisa ali que fosse muito mais engraçado, mais bacana. E detalhe, hein? Esse Vogue on Ice que eles apresentam aí na série, ele vai virar um evento em dezembro, né? E se eu não me engano vai rolar aqui em São Paulo. A própria publicidade da Amazon Prime, eles estão falando sobre esse evento, né? Então, assim, tipo, é onde eu acho que, tipo, você perde a barreira do respeito, sabe? E, tipo, infelizmente isso foi muito ruim, né? Eu precisava enfatizar isso nesse vídeo, porque, assim, tipo, eu gosto muito de The Boys. Se eu falar que eu não gosto, eu tô sendo hipócrita. Eu acho muito legal a acidez do humor que tem aqui. Eu gosto muito das ironias. Eu gosto muito da hipocrisia que é colocada dentro do contexto em geral, né? Mas eu não consigo concordar quando essa afronta mexe com as as percepções que fogem do respeito, sabe? Tipo, olha,
Eu tô ali dando risada de tudo e tudo mais, eu tô ali achando bacana as coisas que acontecem. Eu, por exemplo, eu sou da opinião de que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, né? Mas dentro de uma obra de cinema, eu não tenho problema nenhum de ver um assassino assassinando alguém, né? E eu não estou dando razão pro assassino, pelo contrário. O papel do assassino não é ter o assassinato. Então, tipo, ali, naquela obra especificamente, o assassino vai fazer o quê? Vai matar, né? Tipo, se eu tô vendo a obra de um assassino, eu quero ver o que o assassino fazia. Isso é ponto. Quem escolhe sou eu. O próprio Eric Kripke fala, se você não gosta, não assista, né? Mas isso não impede que eu não deixe de ficar indignado com algumas coisas. Eu não achei legal. E se você achou, beleza, tá? Tipo, minha opinião não é a máxima. A questão maior é, eu acho bem hipócrita as pessoas desrespeitarem tanto o cristianismo e não poder, por exemplo, fazer piada com o budismo, ou até mesmo com o espiritismo, ou com o hinduísmo, seja lá qual for a religião colocada aqui, né? Isso de fato me incomodou. Assim como, por exemplo, as pessoas atacam tanto o Trump lá nos Estados Unidos, mas você não vê nem falar do Biden com as cagadas que ele faz, né? O nosso próprio país ficou calado quando questionado se Rússia e Ucrânia deveriam parar com a guerra, né? Nosso excelentíssimo presidente espanou, não falou nada. Por quê? Porque a gente sabe que a direção do governo atual, ela é a favor da direção do governo russo. Então, é uma questão de seguimento e tudo mais. Então, tipo, se calar a isso é de fato, no mínimo, indigesto, né? Mas The Boys é exatamente disso, de ser indigesto. Tipo, não consigo deixar de dizer que eu estou curioso pelos próximos episódios. Eu quero ver como que o próprio Homeland vai fazer essa coisa toda ir pro esgoto, né? Mas ao mesmo tempo, eu tô ali torcendo pro Butcher e pro Hug, principalmente pro Butcher, de fato tomar um rumo. Eu quero muito ver como que o Hug pode evoluir nessa temporada. E eu quero ver de fato quem vai morrer. Mas aquela coisa, se a série seguir por esse lado de forçar a barra com coisas tipo que nem nós tivemos na terceira temporada o Orgasmic, alguma coisa assim, que foi o episódio 3, que é onde tem uma putaria geral. Só que você vê que a base das temporadas passadas, por mais que tenha a putaria, não é um foco tão grande. Aqui, meu, pô, aqui os caras, tipo, exageram, de fato. Até porque não é nem o intuito, né? Mas é aquela coisa, tipo, é uma coisa muito explícita, né? Tipo, a forçação de barra de toda vez que o francês vê o namorado, os dois se pegarem e tudo mais. Pô, isso nunca teve. Por que que vai ter agora? Nem com a Maeve. Com a Maeve, quando ela tava lá com a garota lá, nem quando ela se viu, elas se pegavam tanto. Tudo bem que a Maeve pegou algumas pessoas ali, mas nunca foi o foco ter tudo isso, né? E outra, uma das coisas que mais é banalizada pelo lado da Luz Estrela é exatamente o quê? A sexualização, né? O traje dela, de mostrar o corpo dela, é uma das coisas que ela, tipo, detesta, né? E está ali, né? Enfim, isso realmente, tipo, tira, de fato, a direção onde The Boys devia, de fato, acontecer, que é em cima exatamente da hipocrisia, né? Enfim, mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando de The Boys, esses 3 primeiros episódios? Qual o rumo que você acha que vai rolar disso tudo aí? Deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre isso, beleza?
Eu volto ainda com The Boys, com mais alguns episódios e tudo mais, e até o final da temporada. Beleza? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal!